Oi pessoal, essa é a parte 2, tá? Das nossas perguntas, tá bom? Então vou continuar aqui. Pergunta 71 Juiz que venceu os midianitas com apenas 300 guerreiros foi Gideão. Tá lá em Juízes 7 e 7. Pergunta 72. 13º juiz sobre Israel, cuja cabeça tinha 7 tranças. Quem foi ele? Foi Sansão. Está em Juízes, capítulo 16, versículo 19. Pergunta 73. A quem Deus deu riquezas e bens e honras por haver pedido apenas sabedoria e conhecimento para julgar o povo de Israel? Foi Salomão. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Pergunta 74. Homem que andou com Deus e aos 365 anos Deus tomou para si? Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24. Foi Enoque, tá bom? Pergunta 75. Construtor da arca para o dilúvio. Está em Gênesis 6, 13 e 14, que foi Noé. Pergunta 76. Primeiro homem foi Adão. Está lá em Gênesis capítulo 2, do 7 ao 19. Pergunta 77. Qual foi a primeira mulher? Eva. Está em Gênesis 2, 21 e 22. E Gênesis também, capítulo 4, versículo 1. Quem é a mãe de Salomão? Betseba. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Pergunta 79. Onde o homem prudente edifica sua casa? Na rocha. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Pergunta 80. Está em Mateus, a resposta 5 e 37. Como devem ser nossas palavras segundo o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, quando fala a respeito do juramento? Sim, sim e não, não. Pergunta 81, que está em João 3 e 3. O que deve uma pessoa fazer para ver o reino de Deus segundo as palavras de Jesus a Nicodemos? Nascer de novo. Pergunta 82. A resposta está em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Como devemos adorar ao Pai segundo as palavras de Jesus no Evangelho de João? Em espírito e em verdade. Pergunta 83. A resposta está em João, capítulo 3, versículo 30. As palavras de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aí a criança vai responder que eu diminua. Pergunta 84. Quantos filhos teve Jó? Ele teve 10 filhos. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 2 e 42, 13. Ele tinha 7 meninos e 3 meninas, tá bom? Pergunta 85. Quantos livros tem a Bíblia toda do Antigo e do Novo Testamento? 66 livros. 86. Com quantos anos morreu José do Egito? Está lá em Gênesis capítulo 50 e 26. Ele morreu com 110 anos. Pergunta 87. Quantos pães e quantos peixes foram entregues a Jesus para alimentar a cerca de 5.000 homens e mais mulheres e crianças? Está em Mateus, a resposta, capítulo 14, versículo 15 a 21. Ele alimentou com 5 pães e 2 peixinhos. Pergunta 88. Por quantos dias e quantas noites Jonas esteve na barriga do grande peixe? Não é baleia, tá bom, gente? Então, se vocês também quiserem fazer a pergunta. Eu não coloquei, né, porque já tem uma pergunta muito quase igual assim. Jonas foi engolido por que bicho? Se a criança... Por que animal? Vamos dizer. Se a criança responder baleia, você pode dar um presente pra ela, mas sei lá, não, tá errado. Na Bíblia fala que é um peixe grande. Talvez não seria baleia, porque a baleia pode ser bem pequenininha, né? No caso desse grande peixe. Porque já existe o nome baleia. Porque Adão, ele deu o nome para cada animal.
entendeu? Então, é o grande peixe. Tá escrito na Bíblia o grande peixe, vai ser o grande peixe, tá? Então, por quantos tempos? Por quantos dias? 3 dias e 3 noites. Pergunta 89. Quantos dias Jesus jejuou no deserto? Tá em Mateus 4 e versículo 2. 40 dias. Quantos versículos tem no Salmo 119? 176 versículos. Pergunta 91. Quantos capítulos tem o último livro da Bíblia, que está em Apocalipse? Que é o Apocalipse. Tem 22 versículos. Capítulos. Pergunta 92. Quantos capítulos tem o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis? 50 capítulos. Pergunta 93. Quantos capítulos tem o Evangelho de Mateus? 28 capítulos. Total de pragas enviadas sobre o Egito para que o povo de Israel fosse liberto, está lá em Êxodo capítulo 7 a 21, a 12. Como estou confundindo. Pergunta 95. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. Total de mandamentos por Deus a Moisés no Monte Sinai. Está em Êxodo 20, são 10 mandamentos, né? Pergunta 97. Quantos livros tem o Nosso Testamento? No Novo Testamento, 27 livros. Quantos anos tinha a filha de Jairo quando Jesus a ressuscitou? Está em Marcos 5, do 22 a 42. Ela tinha 12 anos. Pergunta 99. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. Quantas vezes Naamã mergulhou no rio Jordão para ficar limpo de uma lepra? Está em 2 Reis, capítulo 55, versículo 1 a 14. Ele teve que mergulhar 7 vezes. Já estamos na pergunta 100. Pergunta 101. Quantos anos tinha Sara quando seu filho Isaac nasceu? 90 anos. Então é assim, quando Deus quer, Ele faz, né? Que está em Gênesis, essa resposta, Gênesis 17 e 17. Pergunta 102. Como se encontrava Jesus quando estava no barco com os discípulos durante uma tormenta? Jesus estava dormindo. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 e 24. Pergunta 103. Quantos anos tinha Noé quando começou o dilúvio? Está em Gênesis capítulo 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos quando começou o dilúvio. Pergunta 104. Quantos versículos tem no menor Salmos da Bíblia? Que é Salmo 117. Tem 2 versículos. Pergunta 105. Em que parte das vestes foi tocada pela mulher que sofria uma hemorragia? Está em Mateus 9, 18 a 20. Mateus capítulo 9, versículo 18 a 20. Ela tocou na orla ou na barra, né? Criança que vai falar. Qual era a alimentação de João Batista mencionada no livro de Mateus? Está em Mateus 3 e 4. Ele comia mel silvestre e gafanhoto, ou mel do campo, tá? Pergunta 107. Por não haver lugar na hospedaria onde foi posto Jesus logo após ter nascido? Está em Lucas 2, capítulo 2, versículo 26 a 27. Ele foi posto em uma manjedoura, tá? Pergunta 108. Resposta está em Mateus 26, capítulo 26, versículo 48 e 49. Que sinal Judas usou para identificar, trair a Jesus? Um beijo. Mateus 2, capítulo 2, versículo 1 a 11, é a resposta da pergunta 109. Quais foram os tipos de ofertas que os magos ou sábios deram a Jesus quando o encontraram? Deram ouro, mirra e incenso. Pergunta 110. Que sinal os magos ou sábios vieram do Oriente viram
do Oriente, indicando o lugar onde estava o menino Jesus, a estrela. Está lá em Mateus 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pergunta 111. Onde foram lançados os amigos de Daniel por não adorarem a imagem de Nabucodonosor? Na fornalha de fogo. Está lá em Daniel capítulo 3, versículo 8 a 25. Pergunta 112. Que árvore foi proibida por Deus para que Adão e Eva não comessem de seus frutos? Árvore do bem e do mal. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Calma aí. Pergunta 113. Quais os frutos do Espírito? Está em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você pode... Aí, esses são, né? Você pode falar, fale 5, porque tem 6. Ou 3, só 3, entendeu? Mas aqui eu coloquei todos, tá? Porque eu pedi todos. Pergunta 114. Quais são as obras da carne? Está em Gálatas 5:19 ao 20. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Pergunta 115. Fale algumas pragas do Egito. Aí a criança pode falar todas ou só algumas mesmo que eu coloquei. 1. A água vira sangue. A 2. As rãs. A 3. Piolhos. A 4. Moscas. A 5. A morte dos animais. A 6. Tumores, que é uma doença, tá? A 7. Chuva de pedra. 8. Gafanhotos. 9. Escuridão. E 10. Morte dos primogênitos, os filhos mais velhos. E não, acho que era os que era só um, eu não sei, esqueci. Pergunta 116. O que Jonas fez para ser jogado fora do barco? Ele fugiu para Tarsis. Ele tinha que ir para Nínive, mas ele fugiu para Tarsis. Então, por que ele foi jogado? Porque ele falou, né? Pergunta 117. A arca era grande ou pequena? Era grande. Apesar que, até na minha história, tá, gente? Eu falei qual era o tamanho, porque na Bíblia tá escrito tananã, tananã, covados. Aí eu procurei quanto é covados, quanto é cento e tananã, que tava escrito na Bíblia, covados em metros. E eu achei lá. E falei para as crianças, falei, era muito grande. Muito grande. Pergunta 118. O que tinha dentro da arca de Noé? Os animais e a família de Noé. Quem criou o mundo? Que é a pergunta 119. Foi Deus. Por que Daniel não foi comido na cova dos leões? Que é a pergunta 120. Porque Deus guardava ele. Quantos capítulos tem o livro de Jonas? 4 capítulos só. Tá, isso é a pergunta 121. Pergunta 122. Qual apóstolo que andou sobre o mar? Está em Mateus 14:29. Foi Pedro que andou sobre o mar. Então, gente, eu vou fazer um outro vídeo que é a parte 3, tá bom? Das perguntas. Então, assista a primeira se você não assistiu. Assista, vocês já estão assistindo, né? E repasse e assista a terceira, tá bom? Repassem para aquelas pessoas que você acha que vai amar saber essas perguntas para fazer, ou aquela amiga que você quer fazer junto com ela, tá bom? Então é isso e tchau, tchau!